assim será. A palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Para ouvir as mensagens, acesse facebook.com, Servo de Deus Cláudio Martins, centralccb.com.br e cânticoccb.com.br. O Senhor Jesus fortalecerá o teu coração. Ouça agora a palavra de Deus. Deus seja louvado. Amém, Senhor. Hoje é dia 17 de novembro de 2015. Deus trouxe ao meu coração uma palavra no Evangelho de São Lucas, capítulo 21, iniciando a leitura no versículo 25. Evangelho de São Lucas, capítulo 21. Mateus, Marcos e Lucas. É o terceiro livro do Novo Testamento. São Lucas, capítulo 21, iniciamos no versículo 25, com a ajuda de Deus e com a guia do Espírito Santo. E haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas, e na terra a angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas, homens desmaiando de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto as virtudes do céu serão abaladas, e então verão vir o Filho do Homem numa nuvem, com poder e grande glória. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Amém, Senhor Jesus. Pai Santo e glorioso, esta é a Tua palavra que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Santo de Israel, fale a cada coração, meu Pai. Fale aos nossos corações pela Tua palavra. Nos dirija pelo Teu bom Espírito Santo. Convence este ouvinte, Pai, pela Tua palavra, convence do pecado, da justiça e do juízo, pelo amor do Teu santo nome. Desvenda estes olhos, Pai, para que sejam curados, para que veja, Pai, com os olhos do Espírito e para que contemple as maravilhas da Tua lei. Abre os seus olhos, Pai, e estende a Tua mão para salvar, meu Deus, para libertar do império das trevas, para libertar estas vidas das garras de Satanás. Ó grande e poderoso Deus, desfaz as obras do diabo nestas vidas, Senhor, por amor do Teu santo nome. Desfaz as obras do inimigo, Pai, em todas estas almas. Liberta o cativo, o oprimido. Ó Deus de Israel, entra com providência, Pai. Toma nas Tuas mãos estas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. O evangelista Lucas, o apóstolo São Lucas, também escreve a respeito da vinda do Senhor Jesus. Mateus 24 também escreve a respeito deste assunto, e também o evangelista Marcos também fala sobre este assunto no capítulo 13. E o Senhor Jesus está nos avisando, nos ensinando por esta palavra a respeito da sua vinda no céu. Quando Ele virá do céu para buscar o seu povo, para buscar a sua igreja, neste mundo corrompido e perverso. Aqui diz a Escritura que haverá sinais no sol e na lua, e nas estrelas, e na terra a angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Esses maremotos que já ouvem,
os maremotos que houve nos mares, na Indonésia, no Japão, os tsunamis, os terremotos, várias coisas têm ocorrido em toda a terra. O Senhor Jesus disse que haveria vários terremotos em vários lugares, bramido do mar e das ondas, aqueles maremotos que dá no meio do oceano e que matou milhares de pessoas na Indonésia, em outros países também, são os sinais que antecedem a volta de Cristo Jesus. Tudo isso é necessário que aconteça, diz a Escritura, e está acontecendo. E nós temos visto também nesse final dos últimos tempos quanta violência tem aumentado na face da terra, a corrupção, a mentira, o engano, a ganância pelo dinheiro, o homem achando que vai levar alguma coisa quando partir deste mundo, achando que o caixão tem gaveta, e vivemos neste mundo corrompido pelo pecado, neste mundo corrupto, onde o homem acha que pode fazer ninho nas estrelas, acima das estrelas dos céus, como diz nos profetas, que ainda que o homem faça o seu ninho acima das estrelas dos céus, de lá eu os derribarei. Ninguém escapará da ira de Deus naquele dia. Nem o seu ouro, nem sua prata poderá te resgatar, poderá comprar a sua alma naquele dia. Iniciando no versículo 1 deste capítulo 21 de São Lucas. E olhando ele, aqui no versículo 1 deste capítulo, e olhando ele, viu os ricos lançar, versículo 5, capítulo 21, versículo 5, deste mesmo capítulo, e dizendo a alguns a respeito do templo, que estava ornado de formosas pedras e dádivas, disse. Você vê que o templo aqui era formado de pedras e dádivas. Eles contemplaram a beleza do templo. E disse, quanto a estas coisas que vedes, dias virão em que se não deixará pedra sobre pedra que não seja derrubada. E perguntaram-lhe dizendo, mestre, quando serão, pois, estas coisas? E que sinal haverá quanto isto estiver para acontecer? Na outra passagem diz, e qual será o sinal da tua vinda? Disse então ele, vede, não vos enganem, porque virão muitos em meu nome, dizendo, sou eu, e o tempo está próximo, não vades, portanto, após eles. Aí o Senhor Jesus dá mais um sinal aqui. E quando ouviredes de guerras e sedições, e Mateus 24 diz, rumores de guerras, não vos assusteis, porque é necessário que isto aconteça primeiro, mas o fim não será logo. Quantas guerras, meus irmãos, já se passaram? Desde 1900 e poucos, que começou a guerra, no século 1900, houve guerras. A Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial. E segundo os estudiosos, pode haver a Terceira Guerra Mundial. Nós vemos nas reportagens dos jornais quanta violência, é homens-bombas, é terroristas, espalhado por toda a terra. O amor se esfriou, como diz a Escritura, por se multiplicar a iniquidade. Mateus capítulo 24. O amor se esfriará de quase todos, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Nós vivemos num tempo em que não existe mais esse sentimento. Não se acha mais o amor. Só existe o ódio. As pessoas matam por nada. A vida humana já não tem mais valor.
Vivemos no final dos tempos, tempos trabalhosos, como diz o apóstolo Paulo, tempos difíceis. Basta cada dia o seu mal, disse o Senhor Jesus. E nós temos visto a violência espalhada por toda a terra. Nós temos visto a negligência aqui no Brasil. Cidade sendo destruída por causa da ganância do dinheiro. Corrupção em toda parte. Em todas as repartições só se fala em corrupção. O ser humano vendido por dinheiro, recebendo a proposta de Satanás, achando que vai escapar da ira do Senhor, nosso Deus, achando que vai levar algum dinheiro para a Lua, para Marte, para Júpiter. Ninguém escapará naquele dia, na presença de Deus. E aqui diz a Escritura: e quando ouvirdes de guerras e sedições, não vos assusteis, porque é necessário que isto aconteça primeiro, mas o fim não será logo. Então lhes disse: levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino. E haverá em vários lugares grandes terremotos, e fomes, e pestilências. Quantas pestes nós temos ouvido falar, doenças como o ebola, aquela febre da vaca louca que houve também, a dengue espalhada no Brasil. Quantas pestilências. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais do céu. Nós temos visto aí meteoros caindo na face da terra, bolas de fogo caindo do céu na terra. Temos visto também buracos feitos na terra, coisas espantosas, como diz aqui a Escritura. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais do céu. Nós vemos a lua se tornando em sangue, vermelha, o sol vermelho. Vemos a lua, o eclipse. Vemos tantos sinais, tantos fenômenos acontecendo. Tudo está se cumprindo. O Senhor Jesus disse que passarás os céus e a terra, ou seja, esta terra será lavada no fogo, destruída. Mas as suas palavras não irão de passar. Tudo vai se cumprir. Tudo que o Senhor Jesus disse, que está escrito nesta Bíblia Sagrada, em todas as Bíblias Sagradas de todo o mundo, vai se cumprir. Mas antes de todas estas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e às prisões, e conduzindo-vos à presença de reis e presidentes por amor do meu nome. Isso aconteceu quando o Senhor Jesus subiu aos céus e os cristãos foram perseguidos no tempo dos apóstolos. Houve a perseguição. E também haverá outras perseguições. Porque em Apocalipse 12 diz que Satanás persegue a semente, aqueles que guardam a palavra de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo também diz na Escritura que aqueles que querem viver piedosamente em Cristo Jesus padecerão perseguições. E o apóstolo Pedro também diz que os cristãos serão perseguidos. Não estranheis, amados, a ardente prova que está sobre vós para vos tentar, como se fosse coisa extraordinária. E saiba que este sofrimento, toda a vossa irmandade sofre, e estão espalhados por todo o mundo. E vos acontecerá isto para testemunho. Proponde, pois, em vossos corações não premeditar como haveis de responder. Porque eu vos darei boca e sabedoria que não poderão resistir, nem contradizer pelos quantos se vos opuserem. Então isso aqui já aconteceu no passado. E até pelos pais, irmãos e parentes e amigos sereis entregues e matarão alguns de vós. E de todos sereis odiados por causa do meu nome. Mas não perecerá um único cabelo da vossa cabeça. Na vossa paciência, possuí as vossas almas. Mas quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, os que estiverem no meio da cidade saiam, e os que nos campos não entrem nela, porque dias de vingança são estes,
para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Mas ai das grávidas e das que criarem naqueles dias, porque haverá grande aperto na terra e ira sobre este povo. Então, meus amados irmãos, vai haver grande aperto na face desta terra. Em Apocalipse capítulo 3, versículo 10 diz: como guardastes a palavra da minha perseverança ou paciência, eu vos guardarei da hora da tentação ou provação, que há de vir sobre toda a terra, todo o mundo, para experimentar os que habitam na terra. Deus vai guardar os seus servos desse dia. Desta grande tribulação, o Senhor Jesus promete nos guardar, promete vir nos buscar. Por isso que precisamos conservar as nossas vestes sempre brancas, porque vai haver grande tentação, tribulação nesta terra, de tal maneira que muitas pessoas não irão suportar. Nós temos visto esta crise no Brasil, temos visto o desemprego em massa, grandemente. Firmas fechando, lojas fechando. Nós temos visto muitas coisas acontecerem. A falta de água em São Paulo, a falta de água no Nordeste, os açudes, as represas secando, abaixando a sua água. Toda a terra está em colapso, está entrando em grande aperto. Meu irmão, minha irmã, se apega a Deus enquanto há tempo. Deixe as coisas deste mundo, se consagre em oração. Você que ainda não é salvo, meu irmão, minha irmã, busque o Senhor Jesus, faça um concerto com o teu Deus, desça as águas do batismo, faça um concerto com Deus enquanto é tempo, enquanto a vida é a esperança. Depois que desce a sepultura, meu irmão, minha irmã, nunca mais tornará a subir dela. Nunca mais a pessoa que morre, ela volta para contar como é que é do outro lado. Não existe purgatório, não existe essas coisas. Depois da morte, segue-se o juízo. Ninguém que morre volta aqui para contar como é que é. Então não tem purgatório. Não tem purgatório ou purgatório. Essas coisas não existem. Foram inventadas. O que existe, ao homem está ordenado a morrer uma única vez, vindo depois disso o juízo. Hebreus 9, versículo 27, se eu não me engano. Então não existe reencarnação, não existe purgatório. Depois da morte segue-se o juízo. E todos vão comparecer diante do tribunal de Cristo Jesus. Então se prepare, você que está ouvindo esta palavra, não leve em brincadeira o que você está ouvindo. Você pode pensar, mas muitas pessoas já pregaram isso. Desde que eu ouço falar, o mundo é mundo. Desde que eu ouço falar de Jesus, sempre falam que ele vai vir, mas ele nunca vem. Sempre falam de Jesus, mas cadê Jesus? Aí você pode estar escarnecendo. Ah, mas todo mundo fala de Jesus, mas nunca vem. É porque Deus é longânimo, meu irmão. Deus é longânimo, é paciente. Você quer ver confirmação sobre esta palavra? Leia 2 Pedro, capítulo 3. Segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 3. Deus vai esclarecer o que você está pensando nessa hora. É Deus que vai esclarecer para você. Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas, e do mandamento do Senhor e Salvador, mediante os vossos apóstolos, sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências. Então já está escrito aqui, meu irmão, minha irmã, que virão escarnecedores, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, ou seja, os seus próprios desejos, a sua própria cobiça, a sua própria vontade, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda?
Cadê Jesus? Vocês não falaram que Jesus viria? Que Jesus vai vir buscar o seu povo? Que o mundo vai acabar? Então Pedro já está alertando aqui. Onde está a promessa da sua vinda? Eu estou lendo aqui na segunda carta de Pedro, capítulo 3. Onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirada da água, e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Talvez você pode pensar, Jesus não vai vir não. Isso aí é tudo lorota. Mas você não acredita que houve dilúvio na face da terra? Se você pesquisar na internet, você vai ver que os cientistas comprovaram que houve dilúvio na terra, que houve um caminho aberto no meio do Mar Vermelho. Você pode pesquisar na parte de história, de geografia, de arqueologia. Mas os céus e a terra, que agora existem, pela mesma palavra se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Então esta terra aqui que agora existe, esses céus, eles estão reservados como um tesouro para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Você veja bem que para Deus, um dia para Deus, para nós é 1000 anos. O tempo de Deus não é o nosso. O Senhor não retarda a sua promessa. Deus prometeu, Ele vai cumprir, meu amado. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. Está demorando. Mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convém serem santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurai que dele sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. Tem que achar nós em paz. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Então Deus quer nos encontrar imaculados e irrepreensíveis em paz. Jesus vem. Você pode ter certeza, ouvinte, que nosso Senhor Jesus vem. Se prepare. E então verão vir o Filho do Homem numa nuvem, com poder e grande glória. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Então, meu irmão, minha irmã, levante a sua cabeça. Olhe para cima, para o alto. É de lá que vem o nosso socorro. É do céu que virá o nosso Senhor Jesus Cristo. É neste céu que os nossos olhos veem que um dia o nosso Senhor Jesus Cristo virá nos buscar aqui nesta terra. Irá nos levar para o seu reino de glória, e assim estaremos para sempre com o Senhor. E Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima,
e já não haverá mais morte, nem pranto, nem choro, nem dor, nem clamor, mas só alegria no Espírito Santo e paz, eternamente com o nosso Senhor, com o nosso Deus. Então você está passando hoje por lutas, por dificuldades. Talvez você pode estar chocado, chocada, perplexos com as coisas que vocês têm visto. Mas ele diz, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima. Olhe para cima, meus irmãos. Levante as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Porque ele está vindo nos buscar. Ele virá e enviará seus anjos. E os seus anjos virá nos levar para encontrar com nosso Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Tem bom ânimo, meu irmão, minha irmã. Levanta-te, desperta-te, se prepara para encontrar com o teu Deus. Prepara-te, ó Israel, para encontrares com o teu Deus. Se prepare. Orai em todo o tempo. Vigiai. Se prepare para encontrar com o nosso Senhor Jesus Cristo. E disse-lhe uma parábola: olhai para a figueira e para todas as árvores. Quando já têm rebentado, vós sabeis por vós mesmos, vendo-as, que perto está já o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que o reino de Deus está perto. Em verdade vos digo que não passará esta geração até que tudo aconteça. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Passará o céu e a terra. Mas o que está escrito na Escritura, as palavras do nosso Senhor Jesus, vai se cumprir. Querendo o ser humano ou não, querendo o incrédulo ou não, querendo o ímpio ou não, o que está escrito vai se cumprir. Ainda que queimem todas as Bíblias de todo mundo, o que está escrito vai se cumprir, porque a palavra de Deus foi estabelecida acima do seu próprio nome. Ainda que queime todas as Bíblias do mundo inteiro, a palavra de Deus continua sendo viva e eficaz, mais penetrante do que a espada de 2 fios, que penetra a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir as intenções e propósitos do coração. Deus diz para Jeremias, capítulo 1, versículo 8: o que você vê, Jeremias? Uma vara de uma amendoeira. Vistes bem, porque eu velo pela minha palavra em fazê-la cumprir. Isaías também diz: o que saiu da minha boca, a palavra que saiu da minha boca, não voltará para mim vazia. Antes fará o que lhe apraz e prosperará naquilo pelo qual ela foi enviada. Tudo o que está escrito nas Escrituras, na Bíblia Sagrada, ainda que queimem todas as Bíblias, ainda que destroem todas as Bíblias, pode destruir todas as Bíblias, pode queimar todas as Bíblias. Eu não sei se eu vou estar aqui nesse tempo, mas a palavra de Deus vai se cumprir. A palavra de Deus ninguém vai conseguir destruir. Ela está para sempre nos céus. Salmo 119. Para sempre está firmada nos céus a tua palavra. Deus colocou a sua palavra acima do seu próprio nome. Então ninguém pode mudar os planos de Deus. Ninguém pode mudar a palavra de Deus. Ela vai se cumprir. Jesus falou: passarás o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. E olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. O Senhor Jesus está nos alertando, meus irmãos, para que nós não venhamos a ficar presos com as coisas deste mundo, a viver na carne, na glutonaria, a se alimentar só das coisas deste mundo. O apóstolo Paulo diz que o que eu quero, lá em 1 Coríntios 7, é que os casados vivam como se não fossem casados. Aqueles que compram desse mundo como se não vivessem neste mundo, como se não precisassem do mundo, para que esteja preparado
para o Senhor, para que vivam para o Senhor. Nosso Deus não quer que nós venhamos a ficar presos com as coisas deste mundo. Nosso Deus não quer que nós venhamos a ficar presos com os pecados, com as coisas da carne, e nem cair na rede do maligno, vivendo em pecado, porque esse dia virá como ladrão. Ele fala sobre a parábola das 10 virgens em Mateus 25, que todas as virgens adormeceram, mas a metade delas não tinham azeite nas suas lâmpadas, estavam vazios. Como é que uma pessoa vai estar cheia do Espírito Santo se ela tem uma vida desregrada, se vive no pecado, na iniquidade, se tem os seus lábios impuros? Como que ela vai estar cheia do Espírito Santo se ela afasta o Espírito de Deus? Efésios capítulo 4. Não entristeçais o Espírito de Deus, do qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda gritaria, e blasfêmias, e iras, e palavras torpes. Estas coisas entristecem o Espírito Santo, e ele se afasta do crente. Jesus quer que nós venhamos a viver todos os dias para Ele, a nos consagrar, como a noiva que espera pelo seu noivo. Esperar o Senhor Jesus, andando em santidade. Ele não quer que nós venhamos a ficar sobrecarregados com este mundo. O que adianta você e eu ficar preocupados com as coisas que estão acontecendo? Ele manda nós levantarmos as nossas cabeças. Quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Então, se a vinda do Senhor Jesus está próxima, eu vou me preparar para encontrar com Ele naquele dia. Eu não vou me sobrecarregar com a glutonaria, com as coisas que alimentam a carne, com a embriaguez, ter a minha vida espiritual debilitada, tendo uma embriaguez, as coisas que não alimentam o espírito, conhecer a palavra, mas não viver ela. A pessoa se torna uma pessoa embriagada. Ela deixa de andar pela palavra de Deus, que é lâmpada para os pés e luz para os caminhos, e passa a andar como andam os gentios, vive embriagada, com a mente embriagada, seguindo os rudimentos deste mundo. A pessoa passa a viver como vivem os gentios, na vaidade dos seus sentidos. E a palavra já não tem efeito para esta vida. Se desligue deste mundo, meus irmãos. Se desligue das coisas que entristecem a Deus. Os cuidados da vida, a preocupação com as coisas da vida. O que eu vou fazer amanhã? O que eu vou comprar? O que eu vou investir? O que eu vou fazer com esse dinheiro? E venha sobre vós de improviso aquele dia. De repente, como diz a Escritura, plantavam, casavam-se, construíam, edificavam, davam-se em casamento. Até que todos entraram na arca, Noé e sua família, 8 pessoas. E Deus fechou a porta da arca e betumou para o lado de fora. De repente começou a chover, e a chuva veio, foi indo. De repente, não tinha como ninguém mais entrar na arca. E toda aquela geração morreu nas águas do dilúvio. Deus não quer você preocupado, meu irmão, minha irmã, com as coisas desta vida, com os cuidados da vida, porque esse dia vai vir sobre nós como um improviso. Se nós ficarmos preocupados com este mundo, ficarmos ligados neste mundo, ficarmos presos com as coisas deste mundo, esse dia chegará para nós como um improviso. Porque virá como um laço sobre todos os que habitam na terra, na face de toda a terra. Esse dia vai ser como um laço. Aqueles que não subirem ao encontro com o Senhor Jesus nos ares, ficarão nesta terra
e vai haver uma grande lamentação. Vai haver uma grande vergonha. Mas você não pregava a palavra de Deus? E o que você está fazendo aqui? Por que você não subiu com Cristo Jesus? Já pensou? Mas você não ia para a igreja? Você não faltava todos os domingos na igreja? Por que você não subiu a encontrar com o teu noivo, com o Senhor Jesus? E vai ser um dia de muita vergonha. Vai ser um laço aquele dia. Vai ser um dia de surpresa. Vai ser um dia terrível para muitos que vão ficar aqui. Se prepara, meu irmão, minha irmã. Porque quem ficar nesta terra, depois vai ter uma grande tribulação neste mundo. Sofrimento pior do que está existindo hoje. A comida em escassez, a água em escassez. Depois vai levantar o anticristo. Depois dos 3 anos e meio da falsa paz, em que para comprar o alimento vão ter que ter o sinal da besta em suas mãos ou nas suas testas, para poder comprar o alimento, para poder ser suprido as suas necessidades. E aqueles que não tiverem a marca da besta, irão morrer de fome, irão morrer de sede, para que possam ser salvos e venham a ser salvos da grande tribulação. Você pode escolher hoje, ou se preparar hoje, lavar as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, descer as águas do batismo, receber primeiramente o Senhor Jesus como o único Salvador, fazer um concerto com o teu Deus, que te criou e que te formou. Ou então, se você e eu não estivermos preparados em santidade para encontrarmos com o nosso Senhor Jesus, iremos ficar aqui nesta terra, na grande tribulação, iremos pagar com a nossa vida para sermos salvos naquele dia. Vai ser tempos terríveis aqui nesta terra. Tempos terríveis. Se consagre a Cristo Jesus hoje, meus irmãos. Apocalipse 22 diz: aquele que é limpo, limpe-se mais ainda. Aquele que é puro, se purifique mais ainda. Continue imundo sendo imundo, o injusto sendo injusto, praticando a injustiça. É o livre-arbítrio. O livre-arbítrio que Deus concedeu a cada um de nós. Meu irmão, minha irmã, aqui ele diz que vai vir como um ladrão na noite. Em outra passagem. Porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando. Vigiai orando. Quanto tempo, meus irmãos, que vocês não têm orado? Não têm tido vida de oração com Deus? Apega-te, pois, a Ele e terás paz, e assim te sobrevirá o bem. É vida de oração. O soldado de Cristo, o apóstolo Paulo, diz que ele não se embaraça com os negócios desta vida. Paulo escrevendo para Timóteo. Mas antes, o seu objetivo é agradar aquele que o alistou para a guerra. E também diz que aquele que milita, ele tem que militar legitimamente, porque senão não vai ser coroado. Fala também a respeito do atleta de Cristo. O atleta, ele se prepara para ganhar a competição. Todos se preparam, mas um só leva o prêmio. Correi de tal maneira que alcanceis. O reino de Deus se faz violência para entrar nele, e só os que se esforçam se apoderam dele. Por que isso tem que ser assim? Porque a carne não converte. A carne tem que ser crucificada com Cristo. A carne não quer ficar com os joelhos dobrados orando. A carne não quer ler a palavra de Deus, não quer congregar, não quer pregar o evangelho, não quer visitar os enfermos, não quer fazer a obra. Por isso a carne tem que ser crucificada. Paulo diz que esmurrava o seu próprio corpo para não ser reprovado. Ele esmurrava o seu próprio corpo, ou seja, ele não fazia aquilo que a sua carne queria. Ele lutava contra a sua carne.
para não ser reprovado por Deus. O reino de Deus é tomado à força. E só os que se esforçam se apoderam dele. Eu sei que não é fácil. Levantar para orar não é fácil. Orar todos os dias não é fácil. É uma luta. Jesus também passou esse sofrimento. Também foi tentado em tudo, mas sem pecado. Você pensa que Jesus não foi tentado também na oração? Você pensa que Jesus também não teve fraqueza na hora de orar? A sua carne com sono? Como certa vez ele estava dormindo sobre uma almofada no barco, onde começou a tempestade. Ele estava dormindo de cansaço. Então o Senhor Jesus também sofreu, padeceu nesta carne. Mas ele subjugou a sua carne. Tanto é que depois, com 33 anos de idade, ele foi julgado por Pilatos. Ele foi chicoteado com chicotes. As suas costas sangrando. O seu corpo ensanguentado. Depois puseram-lhe uma coroa de espinhos em sua cabeça, que perfurou a sua pele, a sua cabeça, os seus cabelos. Foi esbofeteado, com seus olhos inchados, porque foi agredido nos seus olhos, no seu rosto, todo o seu corpo ensanguentado pelos chicotes. E depois ainda os cravos, os pregos, foram pregados em suas mãos e em seus pés. Cristo padeceu por nós, para que nós não viéssemos a ser condenados com este mundo. Ele sacrificou a sua vida por nós. Era para Deus destruir todos os moradores da terra. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E Jesus ficou naquela cruz horas, agonizando a sua dor, levando as nossas dores, levando os nossos pecados sobre ele. Se não bastasse os chicotes, a crucificação, a coroa de espinhos, Jesus estava levando também os nossos pecados, o meu pecado, os nossos pecados naquela cruz. Isaías 53 diz que ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, mas ele foi moído pelas nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, pelas suas feridas, fomos sarados, fomos perdoados por Deus. Deus nos deu uma nova chance, através da morte e ressurreição do Senhor Jesus, o nosso Salvador. Entregue a tua vida a Cristo hoje. Você não sabe o dia de amanhã. O que será o teu amanhã? Quantos anos o ser humano vive nesta terra? 60? 70? Se passar de 80 é enfado e canseira, como diz o Salmo 90. E depois desta idade, pode passar um pouquinho mais, chegar até 100 anos, 100 e poucos anos, e depois não vai morrer um dia, a pele não vai envelhecer, o gafanhoto não vai ser um peso. Eclesiastes 12, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, nos dias que você hoje está forte, robusto, está robusta, fortes, mas e depois? E depois, quando os moedores forem poucos, os teus dentes começar a cair, vai ter que usar uma dentadura. Os seus olhos serem cobertos pela catarata, os seus ouvidos já não ouvir mais o barulho. A sepultura abrindo a boca para te engolir. E depois? E no dia do juízo, quando você estiver diante do trono branco, Apocalipse capítulo 20, como é que vai ser naquele dia? O que você vai apresentar diante de Deus? O que você vai falar diante do teu Deus que você não ouviu esta palavra? Que você não ouviu esta pregação? Que Deus não falou contigo? Que você não sabia da volta de Cristo? Que você não sabia que haveria um dia do julgamento? O que você vai apresentar diante do teu Deus naquele dia? Que você é inocente? Que você não conheceu a verdade?
Jesus disse que este evangelho do reino será pregado em testemunha a todas as nações, e então virá o fim. Deus não tem culpado por inocente, e nem inocente por culpado. Esta palavra está chegando ao teu coração. Converte hoje ao teu Deus. Converte ao teu Deus. E diga para Deus: expulsa de nós as iniquidades. Expulsa de mim, Senhor, as minhas iniquidades. Chegai-vos, pois, a Deus, e Ele se chegará a vós. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de duplo ânimo, alimpai os vossos corações. Converta o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos diante da potente mão do Senhor, para que em tempo oportuno Ele te exalte. Se humilhe diante de Deus. Entrega a tua vida ao Senhor Jesus hoje, para que você possa ter direito naquele dia à vida eterna, a encontrar com o Senhor, o teu Deus. Vigiai, pois, em todo o tempo orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer e estar em pé diante do Filho do Homem, diante do Senhor Jesus. Então ele diz, para evitar todas estas coisas, tem que estar digno. Tem que haver dignidade, ou seja, santidade, as vestes lavadas no sangue do Cordeiro, a vida em santidade, os pecados confessados e deixados, tendo uma vida de oração, uma vida de confissão de pecados, uma vida de arrependimento, uma nova vida, é nascer de novo, para evitar todos estes sofrimentos que vão vir sobre esta terra, para que possa estar em pé diante do Filho do Homem, diante do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Guarde esta palavra no teu coração, meu amado e minha amada do Senhor. Guarde esta palavra no teu coração. Nosso Senhor Jesus vem. Ele virá. Prepara-te, ó Israel, para encontrares com o Senhor teu Deus. Deus seja sempre louvado. Amém, Senhor. Santo e eterno Deus, toma em tuas mãos todas estas almas, Pai, e estes que receberam o Senhor Jesus como o único Salvador. Toma nas tuas mãos, Pai, e leve até as águas do batismo, pelo teu santo e bom Espírito. Dá entendimento da tua palavra, Pai. Dá a compreensão das Escrituras. Ó Deus, concede a estas vidas o arrependimento, concede a estas vidas o perdão dos seus pecados e salva estas almas, Pai, por amor do teu santo nome, e fortalece os que estão fracos na fé, aqueles que pararam na beira do caminho, aqueles que se desviaram de ti, Senhor. Toma em tuas mãos por amor do teu santo nome, toma também todos os moradores da terra e salva por amor do teu nome, em nome do Senhor Jesus. Amém. Quando Jesus te chama e tu não vens, pra onde vais então? Voltas pro mundo e tudo que contém, mas voltas triste como Porque voltar pro frio gelado que destrói e abandonar os braços de amor do Pai? Porque insistir no que te faz tão mal, no que te rouba a paz? Agora é o momento, não podes deixar pra depois. Vem pra Jesus. Vem pra Jesus.
podes deixar pra depois. Quando Jesus te chama e tu não vens, pra onde vais então? Voltas pro mundo e tudo que contém, mas voltas triste como ninguém. Junto de Cristo existe sempre um bom lugar, onde calor e abrigo podes encontrar. Com Ele a vida pode retomar sua força e seu vigor. Vem pra Jesus. Vem pra Jesus. Agora é o momento, não podes deixar pra depois. Vem pra Jesus. Vem pra Jesus. Agora é o momento, não podes deixar pra depois. Jesus está sempre de braços abertos. No passado, ele socorreu doentes, aliviou aflitos, libertando-os de seus pecados. E hoje, ele deseja fazer o mesmo contigo. Deixa as sombras e vem para Jesus. Quando Jesus te chama e tu não vens, pra onde vais